Fala pessoal, entrando aqui agora. Vamos lá. Começando aí mais uma live. Nessa quarta-feira gelada hoje. Frio aqui em São Paulo, nossa. Boa noite, Eduardo, Débora, Verônica tá aí também, Valéria, Fernando, tô vendo entrar. Isso aí, pessoal. E o tema da live de hoje tem tudo a ver com essa temperatura, né? Porque muitas vezes a gente nesse friozinho aqui, a gente acaba também comendo um pouco a mais, né? Oi, Glauco, Verônica, tô vendo, Alessandra, bacana, o pessoal tá entrando aí. E aí, vocês também nesse frio, vocês acabam comendo alguma coisinha a mais aí, alguma coisa mais gostosa, mais calórica? Pessoal, só lembrando, convida aí os seus amigos para assistir a live. Se esse aí é um assunto que chama a atenção sua, traz outras pessoas também. Daqui a pouquinho eu vou revelar uma surpresa para vocês. Acho bacana. João entrou também, Glauco, tô vendo aí. Bom, bacana também do frio é que você pode, para quem gosta, né, colocar uma roupa aí mais elegante, né? E muitas vezes aí, às vezes aquela pessoa que é um pouquinho mais gordinha acaba se beneficiando com essas roupas aqui, né? Acha mais gostoso. Eu comi um pão caseiro com fermentação natural. Um pão agora ia bem também, né? Pior que eu falando dessas comidas gostosas aí, a hora que eu chamar a nutricionista, ela não vai gostar muito dessa história. Ótimo. O pessoal tá chegando, tá entrando. Vão mandando os coraçõezinhos aí. Pergunta, fermentação natural deixa o pão menos violão? Essa daí eu acho que vou ter que falar com ela, né? Eu estou aprendendo algumas receitas fit, cappuccino de whey, tá ótimo. Vou falar agora com o que eu comi antes da Nutri, nossa. O pessoal tá preocupado aí com a nutricionista, hein? Será que é uma vilã? Mas vocês vão ver que não, pessoa bacana. Daqui a pouquinho eu vou convidar ela aí, tá? Ótimo. Kleber também entrou, a Keila tá dando um oi. Muito bom. Bom, pessoal, o tema da live de hoje, né, é realmente a gente falar de algumas dicas de treino e dieta para a pessoa perder peso, né, ou então mesmo ter um controle do peso, né, em casa, porque a gente não está indo muito para outros lugares, né, por conta dessa pandemia. Então, o que acontece? O sobrepeso ou mesmo a obesidade, né, muitas vezes é embutido na gente já desde criança, porque a gente tem aquele hábito cultural, principalmente às vezes vinda de mães ou avós, não sei se vocês também têm isso, né? Que é sempre bacana a criança tá comendo e toda hora pega isso, come mais um pouquinho disso, experimenta isso, e isso vai criando uma ânsia na gente, né? E hoje quase que 1/5 da população brasileira ela é obesa, né? Isso segundo dados recentes aí da OMS, né? Então eu não sei vocês aí podem comentar, mas pelo menos eu lembro que minha avó também sempre estava dando coisas bem gostosas para eu comer e isso aí acaba quem tem algum distúrbio alimentar acaba provocando futuramente
uma ansiedade que se perpetua, né? Da pessoa descontar alguma coisa na comida, né? Mas eu estou falando de obesidade, estou falando de sobrepeso. Eu não sei se vocês sabem aí também o que é o sobrepeso ou obesidade, né? Bom, o sobrepeso ele é definido quando a gente tem um IMC, né, que é o índice de massa corpórea. O que é isso? É você dividir o seu peso pela sua altura ao quadrado. E aí você tem um valor. E se esse valor for maior que 25, você é considerado uma pessoa que tem sobrepeso, né? E maior que 30, uma pessoa que já tem obesidade. Vai ter a Nutri na live? Vai ter sim. Eu já vou convidar ela. Bom, então, o que acontece? A gente acaba aí tendo, né, com o sobrepeso ou mesmo com a obesidade, a gente tem uma menor qualidade de vida. E com isso aparece aí as doenças crônicas não transmissíveis, né? Que é a diabetes, o colesterol elevado, problemas cardíacos, hipertensão, né? Mas tem também um conflito, porque quando a gente abre uma rede social, as pessoas meio que tomam um choque, porque vê aquelas pessoas esbeltas, né? E, poxa, por que que eu muitas vezes não consigo isso? E uma das estratégias mais usadas, né, é a estratégia da dieta. E eu acho que quem pode falar um pouquinho mais sobre isso aí é a Nutri aqui, que eu vou convidar ela, dar um oi aí para eu te chamar, Débora. Vamos lá. Só um segundinho. Ó, só ela atender. Muito bom. Oi, oi. Tá me vendo, me ouvindo? Estamos te vendo aí. O som tá bom? Tá Deixa eu aumentar um pouquinho em aqui. ordem. Débora, Ah, eu bacana. falei aqui, né, que a dieta, por exemplo, é uma das estratégias hoje mais usadas, né, para controle do peso corporal, né? Então aí eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito, né, das dietas, ou então como surgiu isso aí. E aí agora a palavra é um pouquinho com você. Oi, oi, pessoal. Boa noite, boa noite. Bom, para a gente começar a falar de perda de peso, vamos entender por que que a gente ganha peso, né? É uma boa. Então, falando de uma forma bem simplista mesmo, como que a gente ganha peso? Quando o nosso consumo ele é maior que o nosso gasto. Então, se a gente aumenta peso, se a gente aumenta a gordura quando a gente consome mais do que a gente gasta, se a gente pensar aí nessa equaçãozinha, ao contrário, vai nos levar também à perda de peso. Então, quando a gente tem um consumo menor que o nosso gasto, vai forçar que nós usamos nossos estoques de gordura aí como energia e isso vai gerar um emagrecimento. Legal. E daí eu já quero até aproveitar, Edson, te perguntar se tem aquele exercício padrão ouro aí na perda de peso. Tem, eu vou Para a gente aumentar esse gasto energético aí. Que exercício que é a estrela aí? sim, eu vou abordar isso aí, né, agora ao longo da live. E eu gostaria já de lembrar o seguinte, vou pedir para vocês, né? Curtam a live, enche de coraçãozinho aí, tá bom? Porque isso aí faz com que a gente consiga alcançar mais pessoas. E eu no final eu vou revelar aí uma surpresa que eu estou preparando para vocês. Mas para isso eu vou precisar que depois vocês entrem na minha página do Instagram, né? E deixem um comentário. Se vocês não deixarem, eu não tenho como fazer. Eu vou fazer um sorteio para depois dar um prêmio para vocês, né? Eu vou estar prescrevendo um treinamento. Então, comigo vocês vão ganhar esse treinamento aí.
e eu vou acompanhar vocês durante um tempo nesse treinamento. Mas para isso eu preciso que vocês entrem dentro do Instagram lá e marquem um amigo, para depois eu conseguir fazer esse sorteio. Esse sorteio depois eu vou colocar nos stories e vocês vão poder acompanhar, tá bom? Bom, Débora, eu ia te perguntar também uma coisinha só, já que você entrou na questão do treino, que eu já vou falar, né? Eu acho que é o comum alguém fazer alguma dieta, seja para aumentar, ganhar massa muscular, ou mesmo para diminuir. Então, eu queria saber aí de vocês, quem que já fez alguma dieta dessas daí, tanto para aumento ou para diminuição? Escreve aí para mim. Outra coisa também é o seguinte, né, Débora? Existe muito aquelas dietas milagrosas, né, que as pessoas fazem e às vezes alguma pessoa famosa, né, recentemente teve aquela cantora Adele que diminuiu não sei quantos quilos aí, mas as pessoas vão muito atrás também dessas dietas de pessoas famosas, né, e acham que às vezes aquilo consegue se aplicar veementemente a ela, né? O que você, como uma profissional dessa área, realmente, você tem a falar sobre isso? Ó, já fiz para os dois. Bom, como que a gente define aí o plano, né, para emagrecimento? Então a gente calcula quanto que é o gasto energético total ali do dia da pessoa. Então, o que vai alterar esse gasto? O sexo, se é homem, se é mulher, o nível de atividade física, o tipo de trabalho, quanto tempo passa dormindo, acordado, andando. Então, tudo isso vão somando a piscar, pensar, digerir, tudo. Todas essas funções básicas aí são contabilizadas nesse gasto energético. Então, a partir do momento que a gente tem esse valor de quanto você gasta ali para viver, para existir, a gente vai trabalhar com déficits hipocalóricos em cima disso. Então, assim, para ficar claro para todo mundo entender, vamos imaginar que a gente calcula aí o gasto energético do Edson. E a gente descobre que ele tem um gasto aí diário de 2.500 calorias. Então, em cima desse valor, a gente vai traçar quanto a gente vai querer que ele perca de peso e em quanto tempo ele vai perder esse peso. Então, assim, só fazendo o adendo, para quem quer perder 2, 3, 5 quilos, ou para quem quer perder 20, 30, 40 quilos, tem diferença. Então, quanto mais peso a gente tem para perder, a gente consegue aplicar um déficit hipocalórico maior. Então, para quem quer perder aqueles 3, 2 quilinhos, 5 quilinhos, não é interessante a gente entrar com uma dieta tão hipocalórica, tão agressiva, porque o nosso corpo ele faz uma termogênese adaptativa. Então, para cada 10% ali do tecido que a gente perde, a gente tem, em média, uma diminuição de 20% do nosso gasto energético total. Então, sabe quando você chega naquela hora, você começa a perder peso, chega no momento que diminui aquela perda de peso, né? Começa a estacionar, você começa a querer entrar naquele platô. É o seu corpo se adaptando nessa perda de peso, né? Então, adapta o metabolismo, diminui um pouquinho, começa a aumentar a fome, diminui o metabolismo. Então, tem que ter muita prudência em como a gente vai estabelecer essa perda de peso, para que seja uma perda de peso que não venha prejudicar o metabolismo e toda a secreção hormonal do paciente, né? Eu acho, Débora, também que assim o maior problema que as pessoas encontram, né, muitas vezes em começar uma dieta é a adaptação. Ou seja, elas têm assim um receio, ou então um preconceito do que você vai passar uma coisa assim, uma dieta da lua, uma coisa totalmente fora, né? E além disso também, o custo às vezes acaba sendo muito alto, né? Eu vi aqui, as pessoas estão mandando aqui, eu só não quis te interromper, né? Mas várias pessoas falaram que fazem dieta para diminuir, acho que foi a maioria, né? A Verônica também Legal. está falando que está fazendo nessa fase. A Verônica é aluna minha, ela teve assim uma perda de peso bem robusta, foi muito bacana o, o resultado que ela teve, né? Ela também é uma pessoa muito aplicada. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso. É um pouco de mito isso aí, da questão da dieta? Ou então você acha que é mais
ligado, sei lá, a fatores psicológicos da pessoa? Então, quando você começa a perder peso, você tem essa termogênese adaptativa. O que acontece ali no metabolismo? Você diminui seu metabolismo e aumenta a fome. Então, você estar em condições hipocalóricas prolongada faz com que aumente a fome. Né? Então, você vai ter ali um aumento de hormônios que vão te gerar mais fome. Por isso que chega naquele momento que fica difícil, porque seu metabolismo está mais baixinho e você está com mais fome. Então, por isso que é interessante a gente mudar estratégias de tempos em tempos para a gente evitar que o seu corpo se acostume com aquilo e comece a dificultar a perda de peso. É, Então, é legal fazer um rodízio de estratégia. sim, é mais ou menos que nem o treino, né? Às vezes a pessoa, no treino tem muito disso, a pessoa pega e começa com um treino assim com uma pessoa iniciante e depois ela vai evoluindo, a gente vai colocando intensidades maiores, exercícios mais complexos, e no nutricionista muitas vezes ela vai uma vez e depois ela acha que é aquilo pro resto da vida, né? E não, o que você está falando é que você faz algumas modificações, talvez para ir adaptando o metabolismo, né? Ou mesmo o gosto da pessoa a experimentar outras coisas, Sim, não sei. sim, É sim. isso. É importante a gente mudar a tipo de estratégia, a composição da dieta, né? Então, nós temos 3 macronutrientes que vão basear ali como que a gente vai organizar. Então, são as proteínas, carboidratos, gorduras. Então, cada fase exige uma quantidade de cada macro, né? Então, assim, se a gente for falar de forma mais generalista, o que é interessante no processo de emagrecimento? É a gente manter os carboidratos um pouco mais baixo. Não estou falando zerar, tá? A gente pode zerar como estratégia, como uma cetogênica, que a gente diminui pra caramba o carboidrato e aumenta a gordura, mas não é isso que eu tô falando aqui agora. Eu tô falando que, de forma geral, você manter o carboidrato mais baixo, com uma carga glicêmica mais baixa, e ter uma proteína ali mais alta é interessante, porque a proteína vai ajudar que você mantenha a sua massa muscular, né? Porque num processo de emagrecimento a gente não pode nem sonhar em perder massa muscular, né? A gente tem que, no mínimo, manter essa massa muscular aí. Então, você distribuindo a proteína em quantidades adequadas e ao longo do dia, você consegue manter essa massa muscular e dependendo também do treinamento e das condições, você consegue até estimular uma hipertrofia, né, nesse processo de emagrecimento, de um processo hipocalórico. E a proteína sacia. Então fica muito mais fácil, né? É, Você manter a dieta sem sentir fome. eu vou dar assim um testemunho, né? Até a favor dela, mas é uma coisa que também eu passei recentemente, eu passei esse ano aqui, né? Eu já faço um acompanhamento com ela há uns 2 anos, além de eu ser paciente dela, ela também é minha parceira junto, né? E eu resolvi fazer uma dieta para diminuir um pouco o percentual. E eu imaginava que é o comum da dieta, quando a gente faz uma restrição, a gente perde um pouco de massa. E pelo contrário, eu não perdi massa muscular, né? Até subi um pouquinho e tive uma redução assim Foi. muito bacana, muito expressiva com a dieta que foi elaborado e isso me surpreendeu, né? Porque eu fico na maior parte da dieta realmente para ganho de massa muscular. E eu acho que nessa quarentena o que as pessoas estão mais preocupadas realmente é com relação a isso, né? Porque elas estão muito tempo em casa, às vezes a questão do estresse, às vezes a questão da ansiedade, Débora, a pessoa acaba descontando na maior parte das vezes em às vezes comer um docinho, ou então comer alguma coisa mais gostosa, né? E agora nesse frio, eu falei no começo da live, mas é verdade, é uma coisa fisiológica, né? A gente está nesse frio, a gente acaba, o corpo pede coisas mais calóricas, né? O que você tem a falar disso aí? Bom, nós vamos ganhar peso à medida que a gente come mais, certo? Mas o que eu acho legal a gente trazer aqui para a conversa é a gente pensar. E eu queria até que vocês respondessem aqui pra gente. Por que vocês acham que vocês estão ganhando peso? Né? O que vocês imaginem que é o fator ali? Vocês podem até responder aqui pra gente, né? Ah, eu tô comendo mais. E a gente já comentou, né? Que se a gente comer mais, a gente vai ganhar um pouquinho de peso. Mas por que vocês estão comendo mais? Né? Vocês estão comendo mais porque vocês estão ansiosos?
Vocês estão comendo mais porque vocês não estão conseguindo falar não para comida? Porque vocês estão comendo e não estão sentindo gosto, então come, come, come mais para tentar sentir o gosto. O que está acontecendo aí com o gerenciamento das suas Ó, emoções, a Josi falou né? que ela aprendeu a fazer bolo, é por isso que ela tá comendo mais. Chocolate, olha, o pessoal tá coisa gostosa aí, viu? Pessoal, É, dedo aí, vai carcando o dedo aí no coraçãozinho, não precisa ficar com pena não, viu? Vamos lá, ansiedade, ó. Belo, isso, falou que é ansiedade. É, nesse tempo, realmente, a ansiedade, a gente vai ficando tanto tempo em casa, né? Mas é isso aí. Débora, você me perguntou também com relação à atividade física, né? Então, o que que eu tenho para falar? O que que é um consenso e depois eu vou falar o que que é uma das melhores opções para as pessoas, né? O consenso é que o treinamento aeróbio, né, moderado, aliado a uma restrição, ela contribui realmente no processo de emagrecimento. Agora, o que é o treinamento aeróbio moderado? O treinamento aeróbio moderado é quando a gente tem uma intensidade que fica entre 60% a 80% do consumo máximo de oxigênio. O que é isso? É a quantidade que a gente consegue consumir de oxigênio, né? E o nosso corpo consegue extrair. Mas simplificando, é mais ou menos 85% da nossa frequência cardíaca máxima. Né? Então, quando a gente chega, passa disso aí, a gente passa da zona moderada para a zona intensa. E a literatura é bem contundente falando que exercícios aeróbios, né, cíclicos, moderados, é comprovadamente o que mais é efetivo para você diminuir o teu percentual de gordura ou então a tua gordura corpórea geral, né? Treinamentos de força já não foi observado reduções tão significativas nesse processo, embora eles também ocorram, né? E outra coisa que é comprovadamente efetivo é que o treinamento aeróbio, né, moderado, ele tem um tempo de execução muito grande, né? Para a pessoa conseguir atingir uma zona, ela fica muitas vezes 30, 40 ou às vezes até 1 hora, o que muitas vezes pode ser inviável, né? Então hoje, alguns programas de treinamento, como as academias hoje têm prescrito, box, ou então muitas coisas, é o HIIT. Né? O que é o HIIT? Vem da sigla em inglês, que é High Intensity Interval Training, né? Que é o treinamento intervalado de alta intensidade, né? E ele é uma alternativa muito eficiente. Por quê? Porque ele, a gente faz curtos espaços de tempo, né? E a gente sobe muito a frequência cardíaca. Aí você vai falar, pô, ele sai daquela zona moderada. Realmente, ele vai para a zona intensa, né? Só que ele induz adaptações similares ao treino moderado. Então, o HIIT tem sido uma grande vedete, né? Agora, as pessoas podem fazer esses treinos? A maioria das pessoas podem. Em casa, poxa, eu moro num apartamento. Então, uma das formas de fazer exercício aeróbio aqui é a gente fazer na escada, né? Você subir a escada, você já tem um gasto energético muito grande, mas existem outros programas que você pode colocar. Agora eu te pergunto, né? Porque o que acontece? A maior parte dos protocolos de treinamento intenso, eles vão precisar principalmente de glicogênio. E o glicogênio é uma moeda que a gente tem com a quebra do carboidrato, né? E aí, como é que isso aí pode funcionar, Débora? Se você está tentando fazer uma dieta restritiva, o que que você pode me falar um pouquinho disso aí? Qual a duração de bom, o HIIT aqui? Espera só um pouquinho, o HIIT. Olha, o tá. HIIT não tem assim uma duração ideal, né? Mas normalmente treinos entre 20 minutos já são treinos bem efetivos, né? Porque o HIIT, a ideia é você dar curtos e intensos
picos de treino. Então, por exemplo, você às vezes vai fazer 30 segundos do máximo, vamos pôr um exercício aqui, tá bom? Um polichinelo, que é bem conhecido pelas pessoas. Então, durante 30 segundos ela vai fazer o máximo e vai ter um tempo de intervalo e depois vai repetir isso. Isso é um treinamento HIIT. Se fosse um treinamento moderado, ela faria, por exemplo, 2 minutos numa velocidade mais moderada, tá bom? Bom, desculpa, te cortei, pode... Eu particularmente gosto bastante do HIIT. Eu acho que é bem eficiente. Assim, em 20 minutos você entrega o treino, tá pronto, vamos para outra. Eu particularmente é um treino que eu me adapto muito bem. Porque o treino mais longo, assim, aeróbico para mim, já começa a me dar uma entediada. Então, a questão Um treino mais puxadinho, assim, me apetece mais, eu gosto mais. Bom, quando a gente tá numa dieta mais restritiva, a intenção é justamente isso. É fazer com que o nosso corpo deixe de se alimentar com essa glicose que está entrando, porque a gente está diminuindo ali a entrada de glicose para dentro, para que a gente consiga acessar os nossos estoques, né? Acessar a bendita gordura. Que então a gente vai mandar essas gorduras oxidar, né? As nossas mitocôndrias vão oxidar essas gorduras, e assim a gente vai conseguir produzir energia, alimentar as nossas células e emagrecer. Então, é bem interessante isso, que essa é a intenção, né? Um exercício intenso numa dieta que tem ali um déficit calórico, né? Uma dieta hipocalórica. entendi. Então, essa energia que falta do carboidrato é suprida pela queima, vamos falar grosso modo, da gordura. Tem todo um processo que eu sei que ocorre, mas a grosso modo é isso aí, né? Pessoal, só lembrando, Isso. tá bom? Quem quiser concorrer a um treinamento, entra lá na minha página, tá? Do Instagram, marca um amigo e que depois eu vou fazer um sorteio e aí vocês vão vocês vão poder treinar comigo, onde eu vou dar uma consultoria, uma assessoria para vocês, vou montar um treino elaborado, tá bom? Bom, pessoal, retomando aqui, após um período assim de adaptação, né, da nova dieta, a gente acaba entrando então nesse processo que ela falou de cetose, né, que é a queima da gordura. E o HIIT usa essa fonte energética que os exercícios moderados acabam utilizando. Por isso que o exercício moderado é comprovadamente mais eficaz, tá? Mas o HIIT ele vem nisso aí porque ele também utiliza desses substratos energéticos. Teve uma revisão recente para ver como o HIIT é poderoso, né? Que ele comparou 36 estudos nessa revisão. E aí, na verdade, envolveu 36 estudos e comparou o HIIT com treinamento aeróbio moderado. Tá bom? Tá bom? Então, o que aconteceu? Houve uma diminuição do percentual de gordura para ambos os protocolos de treinamento, tanto o HIIT quanto o treinamento aeróbio. Porém, só o HIIT ele foi mais efetivo em reduzir a gordura total ou peso bruto, né? Então, resumindo essa história, o HIIT ele tem assim sido largamente utilizado por possuir umas estratégias muito eficientes na questão do tempo, como a própria Débora aí falou, né? A questão de a pessoa muitas vezes ficar entediada fazendo treinamento aeróbio muito longo. Então, a questão do tempo, você poder treinar às vezes 15 minutos, 10 minutos e ter os mesmos ganhos de uma pessoa que teve aí 30, 40, às vezes até 1 hora. Então, você consegue, com esse pouco tempo, ter esses mesmos ganhos. Isso é muito interessante, né? Então, o HIIT ele estimula as adaptações metabólicas e músculos esqueléticas, assim como o treinamento aeróbio convencional, né? Então, era assim essa dica que eu queria passar para vocês, que mesmo em casa, aqui a gente consegue elaborar alguns protocolos de treinamento aonde a gente consegue trabalhar o HIIT e você consegue ter junto a uma dieta que você não exagere ou que você siga alguns padrões, ainda você consegue ter uma diminuição do teu
percentual de gordura ou mesmo ter uma manutenção. Tá? Débora, você quer falar um pouquinho mais sobre dieta ou então dar algumas dicas para as pessoas nessa época aqui? Bom, o que eu acho assim bem legal a gente falar é que a gente tem que amar o nosso processo, ter uma paciência amorosa ali com o nosso processo. Porque o processo de emagrecimento, ele é custoso para o nosso corpo. Ele exige muito da gente estar determinado a fazer escolhas alimentares melhores, ele exige da gente conseguir se exercitar mais. Então, a gente aqui não está falando para você aceitar como você está, que a gente sempre tem que buscar ser a nossa melhor versão, mas que a gente possa amar esse processo, que a gente possa ter paciência, respeitar o nosso corpo, né? Então, como a gente citou em alguns momentos da live, o nosso corpo ele vai fazendo termogênese adaptativa, ele vai se adaptando, e à medida que a gente vai perdendo tecido, o nosso metabolismo vai mudando também, vai ficando um pouco mais difícil. Então, quando a gente tem paciência, respeita o nosso corpo, respeita o nosso tempo, porque a gente não levou uma semana para ganhar 20 quilos. A gente às vezes ganhou 10, 15, 20 quilos ao longo dos anos. Então a gente não vai perder esse peso todo ali em um mês, né? Tem algumas dietas malucas que faz perder? Tem. Tem alguns metabolismos que respondem de forma mais rápida? Tem. Mas assim, cada um é cada um, respeita seu tempo, seu limite e faça isso mais uma vez com uma paciência amorosa. Respeite você, né? Porque é muito mais do que alimentação, do que atividade física, tem que saber como o seu corpo tá, se suas células estão funcionando, como que tá seu intestino, como que tá seu fígado, como que tá todos esses processos biológicos, né? Então a gente fala de carboidrato, a gente fala de proteína, mas a gente também tem que falar dos micronutrientes, das vitaminas, dos minerais. Então as suas células, cada célula do seu corpo precisa de vitaminas e minerais para funcionar. Para sua mitocôndria oxidar a gordura, elas precisam de nutrientes. Então é super importante ao longo do dia a gente nutrir nosso corpo com comida de verdade, com vegetais, com frutas, com castanhas, com oleaginosas, para que a nossa máquina consiga funcionar. É que nem você ter uma Ferrari em casa e não colocar combustível, né? Não vai funcionar. Então as nossas células, nossas células precisam de nutrientes. Então esse é e quanto mais a gente faz um processo devagar, é muito mais eficiente porque a gente consegue ir driblando essas adaptações. Então, como eu comentei no início da live, uma pessoa que quer perder 40 quilos, a gente pode impor um déficit calórico mais severo, a gente pode ser mais agressivo. Mas aquele ajuste de 3, 4, 5 quilos, é interessante a gente dar uma espaçada maior para o seu corpo não entrar naquele platô, não começar a machucar teu corpo, né? Porque a gordura é um tecido endócrino, ela libera hormônios. As nossas gorduras, elas armazenam toxinas. Então, se você pensar no emagrecimento, você vai estar oxidando essa gordura e aquelas toxinas que estão nesse tecido gordo, elas vão para sua corrente sanguínea. Então, você tem que estar com o fígado funcionando bom para metabolizar essas toxinas e conseguir eliminar. Senão, você vai ficar cada vez mais inflamado, você vai começar a oxidar gordura e vai liberar essas toxinas todas no sangue. Então, é um processo aí trabalhoso, né? Você vê que o pessoal pega essas dietas às vezes aí da internet, né? Mas ela não sabe o cuidado que existe por trás para você conseguir passar uma dieta adequada, personalizada para aquela pessoa, né? Débora, uma dieta, ela vai desde a quantidade calórica que a gente vai definir às preferências alimentares. Então, o que você gosta de comer, como é a sua rotina, como são seus horários, né? Então, a gente tem que adaptar tudo para cada pessoa. Cada pessoa é única, né? Então, não dá para a gente fazer uma coisa igual para todo mundo. Cada ser humano tem a sua individualidade. Seu metabolismo é individual. Por mais que a gente tenha alguns estudos, que a gente se baseie e vai tirando protocolos, informações, mas no dia a dia que a gente vai conhecendo como é nosso metabolismo, que funciona ou não para cada um, né? Por isso que é super importante a gente se respeitar, amar esse processo e perseverar, não desistir. Porque vale a pena. É trabalhoso, mas vale a pena. É bom porque a pessoa quebra aquele mito, né? Que muitas vezes ela tem um pouco de medo aí do nutricionista, né? Ninguém passa fome comigo não, viu?
Tem uma pessoa, a Belo, a pessoa perguntou aqui, com tempo livre, recomendaria fazer 2 treinos de HIIT por dia? Isso aí depende muito, né? Os estudos que comprovaram já a redução de percentual de gordura, né? Enfim, perder peso, né? A grosso modo, as pessoas treinavam aí cerca de 3 vezes na semana, né? Cerca de 20 minutos, 15 minutos e já tinham resultado. Só que eram pessoas bem sedentárias. Aí é aquela história, depende muito do seu histórico. Se você é uma pessoa que já é treinada, não tem problema você fazer todo dia ou mesmo 2 vezes por dia, né? Isso aí não vai implicar, por exemplo, num sobretreinamento. Mas é o que eu te falei, depende muito da sua condição física, né? Uma pessoa destreinada, Uhum. que treina todos os dias, isso já pode ser o suficiente para ela entrar no estado de, que a gente chama na literatura de overtraining, né? Sobretreino, e aí acaba não sendo tão vantajoso, tá bom? Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente conseguiu cumprir, né, o que a gente queria abordar aqui na live. O pessoal está mandando coraçãozinho, estou gostando. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu só dar uma olhadinha. Estou quase há 2 anos. Quanta informação no processo de emagrecimento. A Débora é maravilhosa. Minha dieta está super. Ai, obrigada. Tá tudo equilibrado. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que eu conseguia. Pessoal, se ficou faltando alguma pergunta, pode mandar, tá bom? Inbox, que aí depois eu vou responder isso aí para vocês, tá bom? Então é isso aí. Só lembrando, Edson, então. deixa eu te cortar um pouquinho. Eu quero só agradecer por essa live. Fiquei muito honrada pelo convite. Foi um prazer participar aqui com você, né? Com vocês, com todos vocês. E estamos sempre à disposição aí para que vocês precisarem, né? Que o Edson estava falando quando eu interrompi ele, que vocês podem mandar por direct, pode mandar mensagem, que eu estou à disposição. Imagino que o Edson também esteja à disposição para esclarecer dúvidas, né? Para conversar, para orientar. Sim, eu agradeço aí, Débora. E logo, logo a gente está planejando aí fazer uma outra live juntos aí. E espero que vocês mandem aí sugestões e de repente a gente consegue abordar algum tema muito interessante, alguma dúvida que vocês têm aí. Tá bom? Débora, muito obrigado. Eu fiz enquete, Edson, no meus stories, né, para saber se o pessoal queria no emagrecimento, na hipertrofia, e assim foi, o emagrecimento ganhou de virada. A hipertrofia ficou todos os dias lá, chegou no último dia, o emagrecimento virou. Então a gente até pode pensar em fazer o tema de hipertrofia aí para a próxima live. Legal. Pessoal, então, ó, entrem também no Insta da Débora, tá bom? Débora, qual que é o Instagram mesmo? É Débora. Débora Pintian Mota. Lembrando que o Débora tem H. Então entrem lá, curtam também, mandem as suas dúvidas por lá que a gente vai estar respondendo, tá bom? Débora, eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade e os esclarecimentos que você nos trouxe hoje aí, tá bom? Eu que agradeço, Edson. Muito obrigada, uma boa noite. Bom, Uma boa noite para vocês, pessoal, e a gente se vê aí numa próxima live. ok. Pessoal, então, só relembrando aí vocês, eu vou fazer o sorteio assim que acabar a live das pessoas que curtiram. Vou gravar o sorteio e vou tá postando nos stories, tá? Para concorrer a um treinamento aí comigo que eu vou estar acompanhando e orientando, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço aí a audiência, tá? E mais uma vez, tudo de bom. Um abraço. Curtam o frio aí. Tchau, tchau. Isso é legal.